Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Sodré. Capítulo 8. Da perfeita correspondência à graça. 1. Amor de Jesus para com a alma fiel. Já dissemos o quanto perdem aqueles que repelem ou descuram as graças divinas. Ser-nos-á mais agradável agora mostrar o quanto são felizes as almas fiéis. Essas almas fiéis são muito queridas de Jesus, que se refere a elas com grande ternura. Minhas ovelhas conhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes darei a vida eterna. Elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de minhas mãos. São João 10:17. Ouvindo essa linguagem, vê-se que as ovelhas fiéis consolam Jesus da ingratidão das outras. Como ele as ama, como se regozija com sua fidelidade, feliz por torná-las felizes com ele durante toda a eternidade. Como aprecia essas almas que seu Pai lhe confiou. O que meu Pai me confiou é maior que todas as coisas. Ninguém o arrancará das mãos de meu Pai. Sim, aos olhos de Deus, as almas fiéis são de muito superiores a toda a criação. São para Jesus o tesouro dos tesouros. E quanto mais fiéis são, tanto mais se tornam o objeto de suas complacências. E, no entanto, o que essas almas fazem por ele, que tanto fez por elas, é bem pouco. Mesmo aos maiores santos, ao recebê-los no céu, o Senhor pode dizer em toda a verdade: coragem, bom e dedicado servo. Porque foste fiel em pequenas coisas, eu te estabelecerei sobre outras maiores. Ele aprecia, porém, essa fidelidade. E qualquer ato, pequeno ou grande, lhe encanta o coração. Enquanto qualquer infidelidade, menor ou maior, o entristece. Não nos disse ele: quem for fiel nas pequeninas coisas, o será também nas grandes? São Lucas 16:10. Com efeito, por que deseja a alma fazer perfeitamente as menores coisas? Porque ama a seu Deus e quer agradar-lhe em tudo. Está sempre atenta à voz divina, que no fundo de sua alma lhe pede ora para suplicar-se, ora para renunciar-se, ora para tudo sacrificar no cumprimento da vontade de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nas grandes ocasiões, por ser vivo o seu amor, esse bom servo será dócil à voz de Deus, procurando sempre agradar-lhe. Por que será aquele outro infiel nas pequenas coisas? Porque seu amor é fraco, quer-se demais a si mesmo e menos a Deus. Então faz-se surdo às inspirações da graça e obedece às da natureza. E quando a tentação for mais forte, tíbio e indolente como é, saberá, por acaso, conservar-se fiel? O coração de Jesus alegra-se tanto mais em encontrar uma alma plenamente dócil, quanto melhor sabe todo o bem que pretende lhe fazer, e se regozija em cumulá-la de riquezas inapreciáveis. Nada é impossível ao doce Salvador. Do pecador mais inveterado, pode fazer um santo. São Paulo, escrevendo a Tito, seu discípulo, a quem sagrara bispo de Creta, pinta-lhe dos cretenses um triste retrato. Cretenses sempre mentirosos, malvados e preguiçosos. E, no entanto, a essa gente viciada, Tito deverá ensinar todas as virtudes. O apóstolo sabia, e sabia por experiência própria, que nada resiste à graça, e que esta opera maravilhas. Os pecados passados, uma vez confessados, deplorados, reparados, em vez de serem um obstáculo a atos de virtude mais generosos, antes os favorecem. O pecador arrependido que se humilha e faz penitência, atrai sobre si maiores graças do que uma alma que, embora tenha pecado menos, não soube todavia humilhar-se, nem fazer generosos sacrifícios. Seja qual for o passado,
Onde houver maior generosidade, haverá maior amor, docilidade. E é o amor, é a docilidade que fazem superabundar a graça. 2. Exemplos de fidelidade. São numerosos os exemplos de grandes pecadores que se tornaram grandes santos. Pedro foi muito culpado quando renegou o Mestre, acrescentando palavras de desprezo. Não conheço esse homem. E imprecações à sua vil mentira. Essa grande falta, porém, motivou os seus mais ternos atos de amor. O Papa São Clemente, seu conterrâneo, nos conta que todas as manhãs, a partir do canto do galo, o apóstolo se punha a orar e chorava o seu pecado, a tal ponto que as lágrimas lhe traçaram um sulco nas duas faces. Santo Agostinho, São Camilo de Leles, Santa Maria Madalena, Santa Margarida de Cortona e quantos outros elevaram-se das profundezas do vício aos cimos do amor. É bom considerar essas admiráveis conquistas da graça, e nada é mais consolador, porque não há exemplo que nos mostre melhor até onde vai a perfeita docilidade. Iluminados pelo Espírito do Senhor, de São Paulo, subimos de esplendor e em esplendor. 2 Coríntios 3,18. O Espírito do Senhor age com efeito progressivamente. Dá primeiro o vislumbre da verdade e pede ligeiros atos de virtude, conquanto a fidelidade a essas primeiras inspirações habilite a alma a receber luzes mais vivas e mais fortes impulsos. A graça se torna cada vez mais exigente, cada vez mais poderosa. Quem lhe é fiel penetra sempre mais avante no conhecimento das verdades divinas e vê sua força para o bem aumentar constantemente. A alma piedosa é muito mais esclarecida e muito mais merecedora que o simples cristão. A alma fervorosa, muito mais que a alma piedosa. A alma perfeita, muito mais que a alma fervorosa. A alma heróica, muito mais que a alma perfeita. Nicodemos, ao ver Jesus operar milagres, ficou impressionado. Enquanto seus colegas do Sanedrim, desde o princípio, se mostraram rebeldes ao esclarecimento, ele deixou-se tocar pela graça. Mas era tímido e procurou ter uma entrevista com o mestre às escondidas. Essa timidez impressionou por sua vez a São João, pois cada vez que fala de Nicodemos, não deixa de relembrar que ele fora à noite encontrar-se com Jesus. Jesus, entretanto, não lhe o censurou. Foi indulgente para com essa alma reta, embora ainda fraca. 2 anos depois, o trabalho da graça já produzira fruto em sua alma, e ele deu então prova de maior coragem. Aos outros sanedristas, que externavam seu ódio contra o Salvador, teve a audácia de responder: pode nossa lei condenar um homem sem primeiro o ouvir e sem saber o que fez? Entretanto, não se declarava ainda discípulo de Jesus, pois quando os outros lhe perguntaram: tu também és Galileu? Não respondeu. São João 7, 50-12. Mas, já então, protestava contra a injustiça de que Jesus fora vítima. Enfim, 6 meses mais tarde, quando Jesus foi condenado, crucificado, quando sua causa parecia perdida para sempre, Nicodemos mostrou-se abertamente seu discípulo. São Paulo resistira à graça durante muito tempo. Quando aplaudia a morte de Estevão, quando anuía a condenação dos outros mártires. Atos 26, 10. Quando procurava ameaçar de morte os discípulos do Senhor e partia para Damasco, a fim de aí representar o papel de perseguidor, recebia certamente graças que desprezava. Se iludido pelo seu zelo farisaico em favor da lei de Moisés, não compreendia toda a perversidade de sua conduta, ao menos não podia deixar de saber que esse procedimento sanguinário desagradava a Deus.
vencido por uma graça mais forte no caminho de Damasco, mostrar-se-á para sempre plenamente dócil. Senhor, que quereis vós que eu faça? E o Senhor nada lhe pede, a princípio, senão essa humilde docilidade. Levanta-te e entra na cidade. Lá te dirão o que deves fazer. E Paulo, tomado de arrependimento, passa 3 dias a orar, sem comer nem beber. O Senhor, para experimentá-lo, deixa-o nas trevas durante algum tempo, e depois lhe envia Ananias. Apenas instruído por esse enviado de Deus, Paulo faz brilhar o seu zelo. Vai às sinagogas, e ele, o perseguidor da véspera, calcando aos pés todo o respeito humano, proclama que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Entretanto, não está pronto ainda para a sua grande missão. E assim como os outros apóstolos passaram 3 anos de noviciado na escola de Jesus, ele também passou 3 anos na solidão, recolhendo-se, orando, formando-se a vida interior. Aí Deus lhe revelou seu Filho. Gálatas 1,16. Depois, durante 4 ou 5 anos, ele se inicia na evangelização, defendendo a causa de Jesus e ganhando-lhe discípulos. Passados 7 ou 8 anos de sua conversão, por ordem do Espírito Santo, é elevado ao episcopado e parte para suas longas missões. Então vai cumprir-se a palavra de Deus a Ananias. Eu lhe mostrarei tudo quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9,16. Seus trabalhos incessantes, suas privações, suas tribulações de toda espécie, suas orações e suas virtudes fizeram-no subir até ao cume da santidade. E São Paulo resumia toda esta vida de ascensões contínuas dizendo: tudo quanto sou, eu sou pela graça, mas a graça em mim não foi estéril. 3. O lucro das almas retas e corajosas. Como não há de produzir maravilhas em um coração dócil essa graça divina? Deus, o ser infinitamente bom e infinitamente santo, não deseja senão comunicar os seus bens e levar os seus filhos a compartilhar de sua santidade e ventura. Seu olhar paterno fita-os constantemente, esperando merecer-lhes a boa vontade e parecendo mendigar-lhe o consentimento para acumulá-los de riquezas. Em sua sabedoria, conhece bem os caminhos que eles devem seguir para tornarem-se santos e felizes. Quanto não ganham, pois, aqueles que, sempre e em tudo, se deixam levar por um guia tão santo e tão amante? Neles, o influxo de graças vai sempre crescendo. A princípio, era qual orvalho intermitente, depois riacho pequeno, em seguida ribeiro, para acabar rio largo e rápido. E as graças, à medida que são mais abundantes, são também mais puras e mais intensas. Deixemo-nos, pois, conduzir pelo Senhor, como soldados valentes que são guiados pelos seus capitães, como as crianças que seguem, com ingenuidade e candura, os conselhos dos pais. As qualidades necessárias para sermos constantemente fiéis à graça são a coragem e a retidão, enquanto a indolência é, com efeito, uma das causas de nossas infidelidades. O Deus sábio e santo que nos conduz leva-nos sempre pelo caminho rude da renúncia e do sacrifício, e os corações pouco generosos recusam-se, não raras vezes, a segui-lo. A retidão não é menos necessária. Quão bom é o Senhor para com seu povo! Quão bom para os que têm o coração sincero e puro! Zaqueu era pecador, abraçara, por amor ao ganho, uma profissão indigna, e enriquecera, não sem cometer injustiças. Era, porém, franco e sincero. Jesus o encantou. Zaqueu tomou-se de amor pelo bom mestre e imediatamente reconheceu simples e abertamente os seus erros. Ofereceu-se para repará-los com superabundância, tornou-se um fervoroso discípulo e mais tarde um santo. Tem o coração sincero,
Quem, esquecendo-se de si mesmo, não procura senão a Deus. Quem se aplica à virtude, não por amor da própria perfeição, nem para dela retirar prazer e glória, mas para agradar a Deus. Assim, conduzida pelo amor, a alma reta não se deixa prender pelo próximo, nem por si mesma. Bem diferente dessas pessoas, tão numerosas, infelizmente, que desejando servir a Deus e poupar a natureza, procuram pretextos para legitimar seus atos e chegam a persuadir-se de que têm boas intenções. A alma reta, se é tentada a procurar o que lhe agrada aos sentidos, lhe satisfaz ao amor próprio, lhe favorece a preguiça ou lhe deleita a curiosidade, não recorre a falsas razões para convencer-se de que não quer senão a vontade de Deus. Confessa suas faltas, reza e luta. Vencida, levanta-se e volta ao combate. E Deus lhe vem em auxílio. Se é tão corajosa e ardente quanto reta, obedecerá melhor à graça dia a dia, e dentro em pouco voará nas regiões do puro amor. Ama muito a Jesus, dizia uma voz celeste, a Santa Gema Galgani. Não oponhas obstáculo algum a seus desígnios, e verás que percurso ele te fará fazer em pouco tempo. Em um mês, dizia, durante um êxtase, uma santa carmelita pouco favorecida por Deus, Maria de Jesus crucificado, uma alma ganhará mais que outra em 50 anos de vida religiosa. E quando lhe perguntavam quais eram essas almas tão merecedoras e tão queridas de Deus, respondia: aqueles que têm o coração sincero e o espírito humilde. E falando às almas que tinham essa sinceridade de coração, lhes dizia: ficareis admiradas um dia ao ver todas as almas que tereis salvo. A alma reta e corajosa, sempre fiel à graça, encontra já na terra uma recompensa à sua fidelidade. Os sacrifícios, tantas vezes praticados, custam-lhe cada vez menos. A virtude torna-se-lhe uma necessidade, o amor um hábito delicioso. Seus atos meritórios se multiplicam frequente e inconscientemente. Assim é que terá, ao chegar no outro mundo, agradáveis surpresas. Verá a sabedoria e a bondade com que Deus a conduziu, os méritos que lhe fez ganhar, os benefícios que concedeu por seu intermédio a outras almas, e que tesouro imenso, além de toda a expectativa, ele lhe reservou. Tesouro de amor, de glória, de felicidade. Capítulo 9. Dos caminhos da graça. 1. A ação da graça opera, em primeiro lugar, por meio das reflexões e das impressões sensíveis. Uma das mais doces alegrias no céu será considerar quais os caminhos do Senhor em relação a seus eleitos, ver como ele agiu poderosamente sobre cada qual, para levá-lo à prática da virtude, e como essa ação poderosa, sem a qual não pode haver ato sobrenatural algum, nem sequer um bom desejo, terá sido, entretanto, suave, ao ponto de deixar intacta a nossa liberdade e completo o nosso mérito. A sabedoria atinge com força de uma extremidade do mundo à outra e dispõe tudo com doçura. Sabedoria 8:1. Deus opera em nós o querer e o fazer. Filipenses 2:13. Dele nos vem a ideia do bem, dele o impulso inicial, da vontade inclinada a praticar um ato sobrenatural, pois por si mesma não poderia dirigir-se para o bem. Deus se serve primeiro dos meios exteriores, pregações, leituras, bons conselhos, exemplos, acontecimentos felizes ou infelizes da vida, que não são graças propriamente ditas, porém ocasiões de graças. Ao mesmo tempo que por esses meios Deus nos toca exteriormente, toca também o íntimo da alma, ilumina a inteligência, concede-lhe salutares pensamentos, excita a vontade e lhe dá uma santa inclinação para a virtude. Assim, influenciada, a vontade não é coagida. Entre os bens que a solicitam,
uns reais e outros falsos, ela conserva o poder de aceitar aqueles e de rejeitar estes, ou de preferir os falsos e desprezar os verdadeiros. Pode anuir a inspiração divina ou recusá-la. Para agir assim sobre as almas, o Senhor emprega meios muito variados, segundo as necessidades e as aptidões de cada um. Aos pastores enviou os anjos. Aos olhos dos magos, que eram astrônomos, fez brilhar uma estrela. Aos escribas e doutores, Jesus citava as profecias. Enquanto ganhava o coração dos doentes, curando-os, e comovia a multidão, operando milagres. Para esclarecer as crianças, serve-se da autoridade dos pais e dos mestres. Para chamar a si os filósofos e os sábios, patenteia-lhe a sublimidade de sua doutrina. Uns são atraídos a Deus ou levados a servi-lo com mais piedade pela bondade e pelo zelo de seus ministros, outros pela dedicação das almas religiosas, outras ainda pelos bons exemplos, pelas virtudes sólidas das almas profundamente cristãs. Enquanto a alma faz pouco progresso nas veredas do amor, a graça não pode agir sobre ela, senão levemente e com intervalos. Toda mergulhada nas preocupações seculares ou na procura das comodidades e satisfações, só ouvirá de vez em quando a voz de Deus. A alma piedosa recolhe-se muito mais frequentemente, entrega-se a exercícios religiosos, a santas leituras, e o Senhor, que a encontra sempre atenta, fala-lhe ao coração. As luzes que recebe já são preciosas, e os atos de virtude que a graça lhe faz praticar são mais numerosos e se inspiram num maior amor. Restam, porém, na alma piedosa muitas imperfeições, muitos apegos e muitos defeitos, outros tantos obstáculos à graça que impedem a voz de Deus de se fazer ouvir no recôndito da alma. O Senhor se serve então de leituras, de meditações, de exortações, para comunicar-lhe as suas luzes. Toca, insta junto dela, inspira-lhe boas resoluções, incita-a a velar sobre si mesma, a aplicar-se à correção de seus defeitos e à prática das virtudes que lhe são mais necessárias. Nessas pessoas, a parte inferior é ainda muito forte. A imaginação e a sensibilidade não foram vencidas, e muitas vezes dominam a inteligência e a vontade. Assim, em geral, para levar essas almas ainda fracas a amar o dever e praticar a virtude, a graça se apossa das potências inferiores, impressiona a imaginação, comove a sensibilidade e por aí atinge o espírito e a vontade. Poderia, sem dúvida, levá-las ao bem, apresentando à razão, simples e secamente, os motivos de fé, mas então o ímpeto seria menos forte. Se a alma já deu provas de certa generosidade, Deus a ajudará mais eficazmente, tocando-lhe o coração. Essa ação da graça sobre as potências inferiores se faz notar principalmente nos jovens, quando começam a mostrar-se generosos. A mocidade é sempre impressionável e ardente. O futuro a encanta e seduz. O entusiasmo se apossa dela facilmente e lhe imprime um vigoroso impulso. Seus defeitos são mais impetuosos e menos refletidos que as das pessoas de idade madura. As reflexões mesmo, as mais sólidas, não basta para combatê-los. A graça divina opõe então à sedução do mal o santo entusiasmo para o bem, ao fogo das paixões, os santos transportes do amor divino. Essa graça divina se torna insistente, faz brilhar aos olhos de um nobre ideal, pedindo para atingi-lo atos de coragem e de energia. Impere a prática das virtudes com entusiasmo e generosidade, sobretudo aquelas que são contrárias aos defeitos a ser extirpados. Quando, por conseguinte, uma alma jovem ainda e abundantemente provida dos auxílios espirituais se mostra hesitante, tímida, mole e indolente na prática da renúncia, é que resiste muito à graça. Esse ardor impetuoso da juventude deve ser moderado pela prudência
e regulado pela obediência, mas nunca apagado. A juventude deve ser dirigida, não paralisada. A renúncia é, com efeito, coisa difícil à natureza. A mortificação lhe repugna, e se principalmente no começo da vida espiritual a alma não se atirar com ardor e santo entusiasmo à prática das virtudes difíceis, ou se diretores imprudentes, muitas vezes eles mesmos, pouco generosos, contrariarem a obra da graça e impedirem essa alma de aplicar-se à renúncia universal, é para recear que ela permaneça sempre abaixo do grau de amor ao qual Deus a chamava. É muito raro ver uma pessoa que em sua mocidade mostrou pouco ardor no sacrifício e caminhou sempre a passos contados. Torna-se mais tarde corajosa e enérgica no cumprimento de seus deveres. O predomínio das potências inferiores, aparente no começo da vida espiritual, é um obstáculo à perfeição. Observadores superficiais podem iludir-se facilmente. Ao ver esta alma jovem, cheia de entusiasmo e de generosidade, julgam-nas mais adiantadas do que na verdade estão. A virtude só é profunda e sólida quando foi experimentada. Quando ao primeiro fervor, fruto da imaginação e da sensibilidade, sucedeu a resolução fria e calma, porém forte e constante, da vontade. É ainda a graça que dá ao generoso servo de Deus essa firmeza no dever, esse pleno domínio sobre si mesmos, essa vitória sobre as paixões de que resulta a constante igualdade de ânimo, uma das provas de perfeito amor. 2. Ação direta do Espírito Santo na parte superior da alma. Para conduzir a alma a esse estado tão desejável de força, de constância, de plena posse de si mesma, a graça modifica seu primeiro modo de agir. Com efeito, depois do período de fervor sensível, quando a virtude se tornou um pouco mais sólida, a inteligência mais esclarecida e a vontade mais firme e apegada ao bem, a graça de Deus, sua palavra luminosa e forte, mais penetrante, de São Paulo, que uma espada de 2 gumes, penetra até o mais íntimo do ser, até as profundezas em que residem as duas partes da alma humana, a inferior, sensível, animal, e a superior e espiritual. E aí opera a separação entre essas duas partes. É preciso, então, que a alma se preste a essa operação da graça, que refreie e contenha a imaginação, que se desprenda do sensível, aceitando amorosamente a aridez e o tédio, que amorteça também a atividade do espírito e fortifique a vontade pela prática, mais penosa, de todas as virtudes. Trabalho longo e árduo, que só os corações generosos e muito fiéis realizam com pleno êxito. A maior parte dos servos de Deus não correspondem senão por uma meia fidelidade a essas graças que purificam e fortificam. Ganham méritos, é verdade, praticam atos de virtude, mas não se entregam inteiramente a Deus e não recebem em troca, ao menos de uma maneira habitual, os impulsos tão preciosos do Espírito Santo. É que o Espírito Santo, que nunca deixou de persegui-los com suas graças, quer agora apoderar-se completamente de seu coração, tornar-se-lhes, por assim dizer, de um modo contínuo, o seu doce e poderoso motor. Mesmo nos principiantes, o Espírito Santo age por seus dons, dando-lhes luzes infusas, impulsos poderosos e irrefletidos para o bem. Falo, porém, raramente, em casos urgentes e excepcionais, por não lhes convir esse modo de ação todo espiritual, porque suas paixões são ainda muito vivas, seus defeitos tenazes, e eles se acham ainda sob o domínio das faculdades inferiores. O exercício dos dons se torna mais frequente nos dias do fervor sensível, porque as almas generosas, tendo sinceramente renunciado a seus defeitos, são mais dóceis sob a mão divina. Mas a ação do Espírito Santo não se exerce com liberdade enquanto a imaginação, a sensibilidade e a faculdade de reflexão
conservam toda a sua energia. Com efeito, a alma põe então, ela mesma, em movimento, essas faculdades para ajudar-se a fazer o bem. Reflete, raciocina, persuade-se, e assim chega à prática da virtude, sem deixar muito a ação direta do Espírito Divino. Mas, quando a parte suprema da inteligência e a ponta da vontade, desprendidas e separadas das faculdades inferiores, se tornarem capazes de agir por si, o espírito de luz, de amor e de santidade produz na alma efeitos maravilhosos, porque é nessa parte, a mais elevada da alma humana, que o Espírito Santo opera por seus dons, e porque a alma, que se tornou muito dócil, não lhe opõe mais obstáculo algum. Dá-se então o triunfo da graça. Até aí o Senhor tratava o homem como um servo e dá-lhe ordens. Agora, porém, vai tratá-lo como um filho, que o pai leva pela mão guiando-o, e em caso de necessidade, tomando-o nos braços. Aqueles que são movidos pelo Espírito Santo são os filhos de Deus. Romanos 8,14. A alma que possuía os dons do Espírito Santo e deles não se servia, senão raramente, assemelhava-se a uma barca, cujas velas estavam enroladas em torno das vergas e que só caminhava com o auxílio dos remos. Agora as velas estão desfraldadas e o sopro do vento impele a embarcação com força e suavidade. Essa influência dos dons do Espírito Santo não parece ser suficientemente conhecida. Quem não os leva em conta jamais poderá compreender a alma dos santos. Acreditar que seja possível chegar à santidade e mesmo à perfeição ordinária, com a graça comum, pelo bom governo de si mesmo, pelas reflexões, boas leituras, exames, seria um grande erro. É preciso a ação muito forte e habitual do Espírito Santo. Ninguém, quer nos parecer, contesta que os mártires tenham sido fortes, não de uma força humana, mas de uma força divina. Santa Felicidade, dando à luz em sua prisão, dava gritos de dor. Se tu te queixas agora, disse-lhe o carcereiro, que será então quando fores despedaçada pelos animais ferozes? A santa respondeu, agora sou eu quem sofre, depois um outro estará comigo, que sofrerá por mim, porque eu sofrerei por ele. E alguns dias mais tarde, ela suportava heroicamente o martírio. Esses generosos confessores eram, com efeito, sustentados pelo Espírito de Deus em seus horríveis tormentos. Eles não tinham somente a virtude da força, praticada por meio do raciocínio e das reflexões. Possuíam o dom da força, que, unido aos outros dons do Espírito Santo, lhes comunicava uma coragem supra-humana. Será preciso menor coragem, menor dedicação filial, para praticar, não um dia e de passagem, mas, durante anos seguidos, o perfeito amor, que supõe a renúncia universal e o aniquilamento constante da própria vontade ante a vontade divina? São Francisco de Sales, amor de Deus, mostra que os dons do Espírito Santo estão intimamente ligados ao perfeito amor. Eles não são apenas inseparáveis da caridade, mas todas as coisas tomadas em consideração e propriamente ditas são as principais virtudes, propriedades e qualidades da caridade. São ao mesmo tempo o efeito e a causa do amor. Decorrem deste amor, enquanto o alimentam e fazem-no crescer. A sabedoria, diz ainda o santo doutor, outra coisa não é, senão o amor que saboreia, goza e sente o quanto Deus é suave. A alma plenamente fiel, encontrando em seu amor uma satisfação profunda e muito doce, compreenderá melhor a amabilidade divina e se sentirá impelida a amar ainda mais um Deus tão bom e tão meigo. A inteligência é o amor atento a considerar e a penetrar a beleza das verdades da fé para aí conhecer Deus em si mesmo. A essa alma tão ansiosa por pensar em seu Deus,
o Espírito Santo comunica grandes luzes, e ela se comove mais facilmente com as grandezas e as amabilidades de Deus, amando-o cada vez mais. A alma plenamente fiel é tão apaixonada por Deus que tudo o mais, em comparação, lhe parece pouca coisa. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que lhe dá esse amor, que a desprende das criaturas, lhe faz compreender pelo dom da ciência o nada de todos esses seres criados e o seu próprio nada, firmando-a ainda mais no amor. O conselho é também o amor, o sentido que nos torna diligentes, atentos e hábeis para escolher bem os meios próprios para servir a Deus santamente. Graças a esse dom, as almas que possuem o amor divino sabem de outro modo que as almas menos amantes como convém servir ao bem-amado. Rapidamente, sem carecer de longas reflexões, esse dom lhe mostra o que devem fazer para alegrar o coração de Jesus. A força é o amor que vence todos os obstáculos e realiza obras difíceis. O Espírito Santo não derramaria na alma um amor perfeito se não lhe comunicasse ao mesmo tempo a força que torna possíveis os generosos sacrifícios, a santa paciência e a constância na prática das grandes virtudes. A piedade é o amor que suaviza o trabalho e faz com que nos entreguemos cordial e amavelmente, com afeto filial, às ordens que agradam a Deus nosso Pai. O Espírito Santo comunica com efeito às almas que se entregam inteiramente a Ele sentimentos, não de temor, mas de amor filial. Não somente fala dizer, mas fala gritar bem alto. Tão viva é sua confiança, que Deus é para elas um bom Pai. O dom do temor de Deus é ainda um efeito do amor infuso. Esse amor é cioso de fazer para Deus tanto quanto possível, e receia tudo o que poderia enfraquecê-lo. Torna, pois, a alma vigilante e prudente. Essa influência dos dons do Espírito Santo explica o fenômeno, tão frequentemente observado, pelo qual as pessoas mais simples, por vezes iletradas, quando fiéis, são mais esclarecidas que outras doutas, porém pouco generosas. Irmãos leigos, como Santo Afonso Rodrigues, simples, religiosas, são neste ponto muito superiores a teólogos sábios, porém pouco desprendidos. Essas pessoas compreendem muito melhor o quanto Deus é grande, bom, digno de amor, e o quanto toda criatura é miserável, e sabem muito bem quanto o amor divino exige de delicadezas e de generosidade. Assim esclarecidas, elas anseiam por amar cada vez mais a Deus, dedicar-se por Ele, ver alegrar-se o seu reino, contribuindo para isso com suas orações, seus trabalhos, seus sacrifícios. Têm ao mesmo tempo muita coragem, muita firmeza, muita perseverança. Mas essas luzes, esses santos desejos, essa mesma força de ânimo, não o devem às suas reflexões próprias, nem aos esforços metódicos empregados para adquirir as virtudes. Esses esforços, esses atos de virtude laboriosamente praticados, preparam-nas e dispõem-nas apenas a receber maiores graças, e são essas graças mais poderosas que o Espírito de Deus derrama diretamente sobre elas. São Paulo, ao viajar da Macedônia para a Palestina, encontrava, nas cidades por onde passava, profetas que lhe anunciavam as muitas tribulações e a prisão que o esperavam em Jerusalém. Os fiéis suplicavam-no de mudar os planos e não ir à cidade santa. E o apóstolo respondia: estou unido ao Espírito Santo, que me conduz a Jerusalém. Atos 90, 22, 23. Estava de fato como que acorrentado ao Espírito Divino, e cujas inspirações não queria jamais resistir. Assim também o próprio Jesus estivera sempre sob a direção do Espírito Santo. Deus já o anunciara a seu profeta. Sobre ele repousará o espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de força, espírito de conhecimento e de temor de Deus,
Isaías 11:2. O mesmo profeta o repete a Lures, e Jesus mesmo se aplicou estas outras palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 51:1, Lucas 9:16. No começo de sua vida pública, contam os evangelistas, Jesus foi conduzido pelo Espírito Divino ao deserto, para aí provar toda a austeridade do jejum e da solidão. Pelo mesmo Espírito, foi também enviado para anunciar aos pobres a boa nova e curar aqueles que tinham o coração ferido. Ainda pelo mesmo Espírito, expulsava os demônios. Mais tarde, foi conduzido, sempre pelo Espírito Santo, a Jerusalém, para aí ser crucificado. Eu nada faço de mim mesmo, dizia ele. O Pai que vive em mim, faz ele mesmo as minhas obras. E era pelo Espírito Santo que o Pai produzia as suas obras divinas. Dá-se o mesmo com todas as almas que renunciaram completamente à própria vontade, que se abandonaram sem reserva nas mãos de Deus e entraram plenamente na via unitiva. Elas recebem de maneira habitual a direção do Espírito Santo e a aceitam com amor. Têm ainda lutas a sustentar, provações a suportar, violências a se fazerem. Continuam a fazer considerações úteis e perceber claramente os motivos que exigem delas atos de virtude, compreendendo toda a força desses mesmos motivos. Nelas a imaginação, a sensibilidade e a razão estão inertes, são porém potências dominadas, cuja atividade é moderada e exigida por aquele que o traz o cetro, aquele a quem elas mesmas deram todo o poder sobre o seu ser, o Espírito Santo. Pelas luzes e pelo amor que derrama sobre elas, ele as mantém na união com Deus, e por inspirações muito frequentes fala-as produzir excelentes atos de virtude. Libertadas do pecado, tornam-se escravas da virtude e da perfeição, escravas voluntárias e 1000 vezes ditosas ao espírito de amor. Essa escravidão é a liberdade perfeita, liberdade de espírito, de coração, liberdade que vem do conhecimento que o ser irracional não tem e que cresce à medida que crescem as luzes. O espírito é escravizado pelo erro que o seduz, arrasta e perde. Esclarecido pelo Espírito Divino, liberta-se do erro e mergulha na verdade com delícia. Quanto ao coração, são as paixões que o reduzem à escravidão. O homem que cede aos seus maus instintos sente-se confundido. Quisera não se manchar, não se aviltar, e assim praticar a virtude e progredir na perfeição. Dominado, porém, por hábitos imperfeitos, sem coragem, torna-se um escravo. A alma generosa, ao contrário, arde do desejo de servir bem a Deus, goza, portanto, da perfeita liberdade quando se deixa levar, ou antes se faz levar pelo Espírito de amor. Pois esse Espírito Divino não penetra e não move, senão aqueles que desejam receber-lhe os impulsos, que o chamam, os pedem, e que pela sua generosidade preparam-se para recebê-los. Quem viaja de automóvel, quem principalmente adquiriu o seu carro a custo de rudes trabalhos, é tão livre e tão merecedor como quem caminha a pé, porém mais longe e com mais rapidez, comodidade e gozo. Assim também a alma unida a Deus e dirigida pelo Espírito Santo faz progressos muito mais rápidos e fá-los com muito mais facilidade e alegria, penetrando muito adiante nas regiões do puro amor.